Você já reparou numa coisa estranha? Jesus tem todo motivo para dizer, o tempo todo, eu sou o Messias. Eu sou o Rei. Mas ele não fica repetindo isso. Em vez disso, o título que mais explode nos lábios dele é outro, o Filho do Homem. Por quê? Parece um nome humilde, quase fraco, como se ele estivesse se escondendo. E ao mesmo tempo, é justamente esse título que Jesus usa quando fala de autoridade, perdão de pecados, julgamento, fim dos tempos, quando ele está diante de governantes, de acusadores, de tribunais. Então me diz, por que o rei escolhe um título que soa como poeira? E se eu te disser que esse nome é uma chave? Uma chave enterrada numa visão antiga, numa noite que parece o próprio coração do mundo, ventos violentos, um mar em convulsão, feras surgindo como impérios famintos, e, no alto, um tribunal onde livros são abertos. E no meio de tudo isso, surge alguém, como um filho de homem, vindo com as nuvens. Eu vou te levar para dentro dessa visão agora. E eu vou costurar 3 histórias, uma no livro de Daniel, outra na poeira de uma casa lotada onde um paralítico é descido pelo teto, e outra numa noite de julgamento, quando Jesus fica de pé diante do sumo sacerdote e escolhe as palavras que vão selar sua sentença. 3 momentos. Um mesmo segredo. Guarda isso, porque é a promessa do vídeo. Se você entender Daniel 7:13 e Daniel 7:14, você entende porque Jesus perdoa pecados sem pedir licença, porque ele encara impérios sem tremer, e porque ele caminha para a cruz sem perder a coroa. Vamos ver isso acontecendo agora. A noite pesa. Não dá tempo de romantizar céu estrelado. O que existe é tensão. Daniel está acordado. O corpo está cansado, mas a mente não deixa. E então a visão vem como um golpe, um mar que se revolve como se estivesse vivo, como se tivesse raiva. Você sente o estômago apertar porque não é só água. É história humana. É gente se esmagando. É nação devorando nação. É poder sem freio. E as águas não ficam quietas. Elas se contorcem. Elas espumam. Elas batem como se quisessem engolir o mundo. E Daniel não está apenas olhando, ele está preso naquilo. O peito sobe e desce rápido. A garganta seca. As mãos querem se agarrar em alguma coisa que não existe. E o texto te âncora como um prego. Em Daniel 7:2, Daniel diz que vê os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 ventos. Não é brisa. É pancada. É pressão vindo de todos os lados. É como quando você sente que a vida te puxa para direções opostas. Contas, medo, pecado antigo batendo na porta, notícia ruim chegando, gente exigindo de você aquilo que você não tem. O mar de Daniel é isso, só que ampliado até virar o retrato do mundo. E então, do mar, algo sobe. Você ouve na imaginação o som de massa molhada se rompendo. Você ouve o estalo da água cedendo. Você sente o cheiro de sal e ferro. E não é um peixe. Não é um homem. É uma fera. Em Daniel 7:3, ele diz que 4 grandes animais sobem do mar, diferentes uns dos outros. Diferentes, mas com a mesma fome, dominar. A primeira vem com força de leão. Não dá para tratar como desenho. Você sente o peso do passo. Você sente que, se ela encosta em você, seu corpo vira nada. E ela tem asas de águia, velocidade de conquista, alcance de império. Em Daniel 7:4, Daniel vê esse leão alado, e então as asas são arrancadas. Arrancadas. Arrancar asa não é delicado. É rasgar. É arrancar com dor. É deixar o animal exposto. Daniel vê a fera ser levantada do chão e colocada em pé como homem, e receber coração humano. O que isso significa na pele? Que impérios também caem, que o que parecia invencível também é humilhado, que a fera pode ser forçada a lembrar que não é Deus. Mas a visão não dá respiro. Porque do mesmo mar, ainda agitado, outra coisa sobe. Em Daniel 7:5, é como um urso, levantado de um lado, com 3 costelas na boca. Costelas. Isso é resto de alguém. Isso é evidência de que a besta já mastiga antes mesmo de terminar de subir. E uma voz, sim, uma ordem, manda, levante-se. Devorar muita carne. Daniel sente o gelo na nuca.
Porque o poder, quando vira fera, não pede desculpa. Ele anuncia seu apetite. E então vem outra, em Daniel 7,6, como um leopardo, mas com 4 asas e 4 cabeças. Velocidade, multiplicação, estratégia. Uma cabeça pensa uma coisa, outra cabeça pensa outra, e todas concordam no mesmo objetivo, controle. Mas ainda não acabou, porque a quarta não tem comparação. Daniel procura metáfora e não acha. Em Daniel 7,7, ele diz que vê uma quarta besta terrível, espantosa e extremamente forte, com grandes dentes de ferro. Dentes de ferro não mastigam, trituram. E ela devora, esmaga, e o que sobra ela pisa. Você sente o pânico crescer porque isso parece o mundo quando ele perde Deus. Parece o mundo quando o homem vira estatística. Parece o mundo quando o fraco é lixo, quando o pobre é invisível, quando a verdade é vendida, quando a mentira vira lei. E Daniel fixa os olhos nos chifres. Chifres são símbolos de poder, de força que fere. Em Daniel 7,8, enquanto ele considera os chifres, um outro chifre pequeno surge. Pequeno. Mas não se engane, o pequeno às vezes é o mais venenoso. Esse chifre tem olhos como olhos humanos. Olhos. Observa, calcula, manipula. E tem uma boca que fala com arrogância. Você quase consegue ouvir, não é uma fala calma. É presunçosa. É aquela voz que diz, eu decido o que é certo. Eu mando na história. Eu sou o centro. Daniel sente a visão apertar o peito, como se o ar ficasse curto. Porque parece que as feras sempre ganham. Parece que quem grita mais toma tudo. Mas então, algo muda. Não é o mar ficando calmo. É outra coisa se abrindo acima do caos. Como se a visão levantasse Daniel pela nuca e obrigasse seus olhos a olhar para o alto. O mar continua. As feras continuam. Mas, acima, surge um tribunal. Um lugar de decisão. Em Daniel 7,9, Daniel diz, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. O ancião de dias. Não é um velho fraco. É a eternidade em pessoa, é a autoridade que não começou ontem. A roupa dele é branca como neve. Pureza que não é frágil, é fogo. O cabelo é branco como lã. Não é sinal de cansaço, é sinal de eternidade. O trono tem chamas de fogo. E as rodas do trono são fogo ardente. Fogo não negocia. Fogo expõe. Fogo consome mentira. Em Daniel 7,10, um rio de fogo flui diante dele. Milhares e milhares o servem. Milhões e milhões estão diante dele. O tribunal se assenta. E os livros são abertos. Livros abertos. De repente, o mundo não é bagunça. O mundo é registro. O que foi escondido aparece. O que foi maquiado escorre. O que foi justificado perde a máscara. E Daniel, que segundos atrás só via dentes e garras, agora vê que o caos tem limite. Que o poder que se acha eterno vai ter que responder. Ele ainda ouve a boca arrogante do chifre pequeno. Em Daniel 7,11, Daniel diz que continua olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre fala. É como se a arrogância insistisse até o último segundo, como se dissesse, não há juiz. Mas o juiz já está assentado. E então a sentença cai. Daniel vê a besta ser morta, e seu corpo destruído e lançado no fogo. E as outras bestas? Em Daniel 7,12, elas perdem o domínio, mas são poupadas por um tempo. Isso é aterrador e consolador ao mesmo tempo. Aterrador porque o mal não some num estalo, ele é limitado, mas ainda rende. Consolador porque ele não manda. Ele tem prazo. E aí, acontece. O ponto que faz Daniel prender o fôlego. O ponto que Jesus carrega na língua séculos depois. Em Daniel 7,13, Daniel diz, em minha visão à noite, vi alguém como um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Alguém como um filho de homem. Parece simples. Humano.
Não é fera. Não é monstro. Não sobe do mar. Vem com as nuvens. Vem do alto. E presta atenção no detalhe que dói de tão forte. Em Daniel 7,13, ele é conduzido à presença do ancião de dias. Ele entra no tribunal não como réu tremendo, mas como alguém que pertence àquele lugar. Como alguém que tem acesso. E em Daniel 7,14, o ancião de dias lhe dá autoridade, glória e um reino. Um reino que não passa. Um domínio eterno. Um reino que não será destruído. E todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Sente o choque, as feras dominam devorando. Esse filho do homem domina recebendo. As feras pisam restos. Esse filho do homem é servido por todas as línguas. Mas aqui está o mistério. Se ele recebe domínio eterno, por que Jesus, quando vem ao mundo, escolhe um caminho de humildade? Por que ele não toma o trono com dentes de ferro? É aqui que a visão de Daniel começa a respirar dentro dos evangelhos. E para entender, você precisa entrar numa casa apertada, com gente empurrando, com suor e poeira, com fé desesperada. Porque séculos depois da noite de Daniel, o Filho do Homem não aparece primeiro num tribunal de fogo. Ele aparece andando em ruas estreitas. E ele entra numa casa. A multidão está espremida. Gente encosta em gente. Ombro bate em ombro. O ar fica pesado de respiração e murmúrio. Não dá para ouvir uma conversa inteira, só pedaços. É ele, dizem que cura, será? E lá dentro, Jesus ensina. As palavras dele não são moles, elas entram. Elas fazem a consciência acordar. Do lado de fora, ou talvez atrás da multidão, 4 homens carregam um paralítico numa maca. Madeira rangendo. Corda apertando. Os dedos deles doem de segurar. E o paralítico, ele não tem como fingir força. O corpo dele é peso morto. Só que dentro dele é uma coisa viva, esperança. Pequena, mas viva. Eles tentam entrar. Não dá. Empurram. Alguém reclama, ei. Eles pedem passagem. Ninguém cede. O mundo sempre tem lugar para quem está em pé, para quem está na maca, não. E então alguém tem a ideia que parece loucura. Pelo teto. Você imagina o esforço. Subir com uma maca não é poético. É peso puxando o ombro para baixo. É joelho raspando em degrau. É respiração cortada. Eles chegam ao teto. Começam a tirar as telhas. As mãos sujam. Pedaços caem. Lá embaixo, as pessoas olham para cima, irritadas. Que falta de respeito. Mas fé às vezes parece falta de respeito com a normalidade. E então a abertura fica grande o suficiente. A luz entra. Pó desce como uma chuva fina. Agora o paralítico está suspenso por cordas. O coração dele dispara. Ele pensa, se a corda arrebenta, eu caio como pedra. Ele sente o balanço mínimo da maca e o estômago vira. Lá embaixo, Jesus para. O ensino pausa. O barulho da multidão diminui. O silêncio nasce. Em Marcos 2,5, Jesus vê a fé deles. Não a fé como teoria, a fé como ação. Como telha arrancada. Como corda tensa. E Jesus fala com o paralítico. Não grita. Não faz espetáculo. Ele diz, filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2,5. Agora, sente o terremoto invisível. Porque curar um corpo já parece impossível, mas perdoar pecados? Isso é tribunal. Isso é livro aberto. Isso é autoridade divina. E na sala há escribas. Homens treinados, olhos afiados, coração duro. Eles não falam alto, mas por dentro o pensamento morde. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Isso está em Marcos 2,7. Jesus percebe.
Não porque alguém sussurra. Ele percebe porque ele é quem ele é. Ele encara aquela resistência como quem encara uma fera que acha que manda. E ele responde com pergunta que corta, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande. Marcos 2:9. E então Jesus revela o ponto central. Aqui o título aparece como lâmina. Em Marcos 2:10, Jesus diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Filho do Homem. Não é só humildade. É Daniel 7:13 e Daniel 7:14 pisando dentro de uma casa apertada. É o tribunal eterno invadindo a sala comum. E Jesus completa, falando com o paralítico, em Marcos 2:11, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O paralítico pisca. A mente dele demora um segundo para acreditar. Ele espera sentir algo. E sente. Primeiro, um calor percorre as pernas como fogo que não queima. Depois, o pé responde. O joelho obedece. A perna, que era silêncio, vira instrumento. Ele põe a mão na maca. Madeira áspera. Aquilo que carregava ele, agora ele carrega. Ele se levanta. E o ar na sala muda. Tem gente que retrocede para dar passagem sem perceber. Tem gente que abre a boca sem som. Ele anda. Cada passo é um sermão. Cada passo diz: alguém tem autoridade. E a multidão fica tomada de temor e glorifica a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Marcos 2:12. Percebe o que está acontecendo? O Filho do Homem não é um apelido bonito. É a declaração de que o domínio eterno de Daniel entrou no mundo, mas entrou primeiro como perdão. Só que isso cria outro dilema: se ele tem autoridade, por que ele sofre? Se ele é o entronizado, por que ele é rejeitado? E aí você precisa ir para a noite em que palavras decidem vida e morte. Uma noite onde o tribunal humano tenta calar aquele que pertence ao tribunal eterno. A sala é tensa. Não é a mesma casa cheia de esperança. É um lugar onde a religião vira ferramenta. Testemunhas entram e saem. As histórias não encaixam. Eles tentam costurar acusações como quem costura uma rede para prender o vento. Jesus está ali. Em pé. Silencioso. Ele não está sem poder, ele está com controle. O sumo sacerdote se levanta. Ele não aguenta o silêncio porque o silêncio expõe a injustiça. Ele pergunta, exige, pressiona. E então chega o momento. A pergunta que tenta arrancar de Jesus uma confissão que possa virar sentença. Em Mateus 26:63, o sumo sacerdote diz: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Você sente o peso. A sala inteira prende o ar. Se Jesus diz sim do jeito errado, eles gritam blasfêmia. Se ele diz não, eles chamam de fraude. Jesus responde. E a resposta dele não é fuga, é revelação. Em Mateus 26:64, Jesus diz: assim o diz você. Mas eu digo a todos, chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Filho do Homem. Assentado. À direita do Poderoso. Vindo sobre as nuvens. Isso não é poesia. Isso é Daniel 7:13 na boca de Jesus, no meio do tribunal humano. E é como se ele dissesse: vocês acham que estão me julgando, mas existe um tribunal acima deste. E nele, eu não sou o réu. Eu sou o entronizado. O sumo sacerdote rasga as vestes. Rasgar tecido é barulho seco, violento. É gesto teatral e furioso. Ele grita blasfêmia. A decisão está tomada. E aqui o paradoxo fica insuportável. O Filho do Homem que Daniel vê recebendo o reino, agora recebe bofetada. O Filho do Homem que recebe adoração de povos, agora é cuspido por guardas.
Por quê? Porque o domínio dele não nasce da mesma fonte que o domínio das feras. As feras dominam desumanizando. Ele domina reumanizando. E o próprio Jesus já diz isso antes, enquanto caminha com os discípulos e eles discutem sobre grandeza, sobre quem manda, sobre quem senta em posição de honra. Em Marcos 10:45, Jesus fala a frase que vira a chave do trono, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repara, ele não abre mão do título. Ele redefine como o título se manifesta. Ele é o entronizado, mas o trono dele tem cicatrizes. Então, quando Jesus diz Filho do Homem, ele está segurando duas realidades ao mesmo tempo. Ele está dizendo, eu sou humano de verdade. Eu caminho no seu chão. Eu sinto fome. Eu choro. Eu suo. E ao mesmo tempo ele está dizendo, eu sou aquele de Daniel 7, o que vem com as nuvens, o que recebe domínio eterno, o que tem autoridade para perdoar pecados. E isso explode ainda mais quando você percebe que a Bíblia inteira começa a ecoar esse refrão. Porque a promessa das nuvens não morre em Daniel. Em Apocalipse 1:7, está escrito, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. É Daniel 7 voltando, agora como certeza final. E enquanto o mundo vê apenas fraqueza na cruz, o céu vê o caminho do Rei. Em Filipenses 2:9 a Filipenses 2:11, está escrito que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. O reino que não passa. O domínio que não se corrompe. E se você pensa, tá, mas isso é grande demais, onde eu entro? Você entra porque o Filho do Homem não é distante. Ele não é um rei que não entende seu cansaço. Em Hebreus 4:15, está escrito que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O Filho do Homem é o rei que entende. Ele é a autoridade que não humilha o fraco. Ele é julgamento que não é capricho. Ele é domínio eterno que não esmaga, salva. E agora, deixe essa verdade pousar como veredito espiritual. Quando o mundo parece mar revolto e as feras parecem governar, o céu já tem um tribunal, os livros já existem, e o Filho do Homem já recebeu um reino que não se quebra. E aqui vem o espelho. Você pode estar vivendo sua própria versão do mar, ansiedade que te agita, pecado antigo que te acusa, injustiça que te revolta, um sistema que te trata como número, uma voz arrogante dentro ou fora dizendo você nunca vai mudar. Mas a pergunta que fica no seu peito é a mesma de Marcos 2. Quem tem autoridade sobre você? A culpa? O passado? O medo? A fera? Porque o Filho do Homem ainda diz, para que você saiba. Para que você saiba que há perdão real. Para que você saiba que Deus não te chama de caso perdido. Para que você saiba que o trono do céu não é indiferente ao seu chão. E o convite agora não é moralismo, não é tente mais. É confiança. É render o coração àquele que tem autoridade para perdoar e poder para sustentar. Se você quiser, ore comigo aí onde você está. Senhor Jesus, Filho do Homem. Eu confesso que muitas vezes eu tenho vivido como se as feras mandassem. Como se o mar fosse a última palavra. Mas hoje eu me lembro, em Daniel 7:13 e Daniel 7:14, o reino é dado a ti. Então eu entrego meu medo, minha culpa, minha ansiedade e minha necessidade de controle. Eu recebo o teu perdão. E eu te peço, me faz andar. Me faz levantar a maca do que me carregava. Me faz viver como alguém que pertence ao teu reino. Em teu nome, Jesus. Amém. E aqui está seu passo prático, simples e poderoso. Nesta semana, leia Daniel 7 inteiro. Devagar. E marque toda a frase que você reconhece ecoando na boca de Jesus. Se essa palavra reacendeu sua fé, inscreva-se no canal Palavra Pura, compartilhe com alguém que está vivendo um mar revolto, e escreve nos comentários, Filho do Homem, reina sobre mim. Porque ele reina.
E o reino dele não passa.